Campesteiros, com muita honra, bem-vindos a mais um vídeo do canal SCC Raiz, como testemunho de uma vitória, a primeira do treinador Alejandro Vojvoda sob o comando do Santos, muito crucial, muito importante para o nosso objetivo inicial, que é um sempre básico, que é escapar desse pesadelo de sempre fugir, tentar fugir do Z4 e de uma hipotética e que espera-se que não aconteça o pesadelo de ser rebaixado pela segunda vez seguida na nossa história. Santos 1, São Paulo 0, numa ocasião em que a equipe se aproveitou do fato do adversário jogar com a equipe reserva, né? Visto que o tricolor paulista teve aí suas atenções voltadas a Libertadores no meio da semana, mas como o Santos não tem nada a ver com isso, teve assim uma vitória merecida diante de um adversário tecnicamente superior, mas o que importa é que temos um passo aí importante para pelo menos criar lastro, né, na concorrência aí dos outros adversários que estão aí disputando com o Santos essa incômoda situação, né, de escapar de vez do Z4. Essa vitória dá ao Santos aí uma vantagem de ter subido 2 posições na tabela, passando inclusive o Vasco da Gama e também o Atlético Mineiro, no entanto, sendo este aí com um jogo ainda por fazer, né, um jogo a menos em relação ao Santos. Momentaneamente, o Alvinegro Praiano está agora, fechou essa rodada na 14ª colocação. Já havia, assim, de certo modo, nesta rodada, beneficiado pela derrota do Vitória em casa frente ao Fluminense, né, que é o primeiro do Z4. Se caso o Santos não tivesse ganho, pelo menos com um empate, estaria numa situação de 2 pontos de vantagem, mas, enfim, 3 pontos é muito melhor do que 1 ponto em uma situação em que a equipe hoje, sem a sua grande atração, nossa grande majestade, o Príncipe Ney, que estava aí lesionado, e também algumas desfalques, pelo menos na parte da lateral direita, do Vinícius suspenso, por exemplo. E tivemos então agora o advento dos novos reforços que vieram aí na última janela, como o zagueiro Adonis Frias, o Lautaro Dias entrando como titular, como centroavante, e o Vojvoda dando aí uma cara de um esquema tático que não se via, talvez, com tanta ênfase no seu antecessor, o estagiário nosso, Kleber Xavier. E isso bem reconhecido pela torcida, por especialistas, em um momento que deu-se para perceber uma jogada ensaiada de bola parada, o que não se via realmente no time do Santos há um bom tempo, com vários treinadores aí. Mas é que a equipe teve sim, ainda continua com certas dificuldades que a gente relata, eu pelo menos relato aí nos vídeos que eu faço na análise, por exemplo, pós-jogo, que é muito, né, em função de construir jogadas da última bola, que ainda temos uma dificuldade de chegar no nosso centroavante, seja o próprio Lautaro Dias, seja o Tiquinho, seja qualquer um. Ainda nossas ações ainda temos voltadas com o Benjamin, que hoje jogou mais pela ala direita, com o Guilherme, né? A nossa chance realmente muito produtiva no primeiro tempo foi nos pés do Benjamin, com a defesa do goleiro reserva Young do São Paulo. Depois disso, que veio pelo menos a bola parada, pelo menos de cabeça, que nós tivemos aí, que sempre um pouco cético nos jogos anteriores. Eu realmente não imaginava que o Santos fosse, pelo menos quase conseguiu fazer um gol, né, numa situação como essa. Também no lance do Guilherme, na bola em profundidade pelo meio do campo, também que contou com a defesa do arqueiro adversário, embora o Lautaro Dias ainda sofre, né? Está testemunhando como que o centroavante do Santos ainda sofre por não termos ainda no meio do campo um pouco dinâmico, ainda na pessoa do João Schmidt e do Zé Rafael, por exemplo, que entraram jogando aí, fazendo a dupla do meio do campo. Falta um pouco essa profundidade para explorar, ou seja o pivô, seja uma situação que acho que é muito mais adequada, que o Santos ainda não tem. Falta um pouco de mobilidade também, não só do meio do campo, mas também de qualquer centroavante que tiver, especialmente nas bolas longas. Vê-se, deve perceber que o São Paulo, mesmo com a equipe reserva, tem um pouco mais de recurso nesse ponto, com a movimentação pelos lados, uma jogada, como se fala taticamente no futebol, de movimentação vertical para tentar receber a bola e também, por tabela, se desvencilhar da marcação adversária. O Santos ainda não tem isso, ainda tem apenas a bola longa básica para ver o que acontece, se ganha ou não com o zagueiro adversário, como o próprio Lautaro Dias, perdeu muitas bolas para o seu oponente, o zagueiro do São Paulo, por exemplo. O Sabino, o ex-jogador do Santos, também
ganhou muitas situações nesse sentido também. E com a saída do Vitor Hugo, né, o rapaz emprestado aí, a barriga de aluguel do Flamengo, jogando inicialmente pela área direita, o Barreal entrou, talvez porque o Vojvoda, né, na leitura dele, por exemplo, percebeu essa dificuldade que o Santos teve com a equipe jogando com uma linha de 3 zagueiros na primeira linha de defesa, com 4 no meio do campo, os laterais adiantando fazendo uma linha de 4, então numericamente superiores, toda vez que o Santos tinha, né, tentava propor a bola. E quando saiu por lesão Vitor Hugo, o Barreal ficou um pouco mais deslocando-se pelo meio para tentar, né, equilibrar essa superioridade numérica que o São Paulo tinha e que acabava resultando na dificuldade do Santos de produzir as jogadas, especialmente de profundidade. Isso posto na segunda etapa, só realmente a gente conseguiu essa vitória justamente nos pés daquele que ainda é o nosso referencial, seja com as virtudes e os defeitos, o Guilherme. Numa ocasião que na única que o Benjamin, agora depois deslocado pela ala, conseguiu fazer o cruzamento para cabecear e daí o número importantíssimo para essa vitória santista no jogo. E o Vojvoda, lógico, como não é bobo nem nada, conseguiu aí, né, com essa vantagem, acabou largando mão de propor o jogo e conseguiu aí, depois do lance do tento, com a vantagem que o Santos conseguiu, jogar única e exclusivamente no contra-ataque. Colocou o Thomas Rincon, com o Guilherme saindo, depois deslocando o Bahia que está um pouco mais no meio, fazendo a função do Guilherme e jogando com 3 volantes para fechar exatamente isso. Porém, incomoda um pouco esse fato da facilidade que o São Paulo ainda tinha em jogadas de toque de profundidade, tanto que o primeiro lance da etapa inicial foi quase correu num gol, numa abertura do placar, se não fosse mais uma vez a atuação providencial do nosso Gabriel Brazão, que ainda continua sendo um grande destaque desta temporada 2025. Todos, eu digo todos mesmo, em termos de elenco, o Brazão, não fosse ele, realmente a nossa situação estaria complicada, mesmo numa situação que a gente estava no placar aí favorável. Ele teve que trabalhar ainda, por exemplo, em essas jogadas que penetravam o toque, entrava nas bolas nas costas, seja do Lua Pérez ou do Adonis Frias, especialmente no Adonis Frias, mas nada para se criticar com ele em relação a isso, pelo menos da forma contundente, né, numa situação que a gente estava com o placar aí. A equipe se doou, viu que realmente é uma situação importante, que a gente tinha realmente ganhar essa partida numa oportunidade única, numa situação em que a gente tentamos, né, dar um passo de cada vez. Agora vamos ter aí uma semana mais uma vez de descanso, é o preço aí a se pagar de apenas ter uma única competição ainda na partida nessa temporada, próximo jogo diante do AIB Bragantino. E individualmente falando, a equipe realmente reproduziu aí essa garra, essa dedicação de segurar o marcador agora sob o comando do Alejandro Vojvoda. Falando individualmente aqui, talvez alguns destaques, alguma coisa, posso dizer, por exemplo, do Escobar, que caiu nas graças da torcida. Acho que é a primeira vez eu senti saudades aí de uma situação que a torcida, sempre no início da partida, começa a gritar os nomes dos jogadores, algo que poucas vezes se via aí, né, há 2 anos atrás, na terrível temporada que a gente teve, a passagem da Série B, onde eu testemunhei todos os jogos, e só aconteceu uma única situação que realmente, naquela ocasião, a torcida gritou o nome de algum jogador, e esse alguém já não estava mais, que é o Otero, né, já nas rodadas finais, com o Santos se classificando para a volta à Série A. Agora, talvez com uma forma de incentivo e talvez percebendo que a equipe tem uma outra atitude e reconhecendo isso, é muito gratificante, é realmente reconfortante ver a torcida, né, botando nas suas esperanças, a confiança na entrada do jogo, gritando o nome de cada jogador, especialmente o Gabriel Brazão, lógico, por exemplo, né? E o Santos, embora com esses defeitos, com esses vícios que ainda tem em termos de movimentação de jogadores, seja com qualquer um, por exemplo, e talvez destacar aqui a atuação, sem falar do Escobar, o Mike, que pelo menos agora, acho que talvez tenha feito aí a sua partida mais razoável desde a sua vinda para o Santos Futebol Clube, com o salário vultoso que ele ganha. E em termos de ofensividade, ele ainda está um pouco em desvantagem em relação ao Igor Vinícius, mas embora tenha participado também no lance inicial do gol da partida, e
também estava devendo muito, especialmente naquele fatídico 6-0 diante do Vasco, fez uma partida terrível, fez uma avenida, agora realmente hoje ficou um pouco mais ligado no jogo. E o que sobra para nós ainda temos essa falta de velocidade no meio do campo, falta desse detalhe, né, do dinamismo. Acho até que o Vojvoda, que fez apenas 3 substituições, ele tinha mais 2 para queimar. Mas ele poderia ter colocado o menino Ian, do sub-20, que vem se destacando, por exemplo. Pode ter alguma chance aí para mais para frente, numa situação mais tranquila. Está cumprindo o Vojvoda de ter colocado, por exemplo, o Tassiano, tão criticado pela torcida, e o único vaiado, né, durante o anúncio da escalação dos jogadores titulares e reservas, e hoje, mais uma vez, né, mesmo com o placar em vantagem, alguma coisa, por exemplo, no contra-ataque que ele matou, com as bolas as assistências que ele dava que não se concluíam, né, a torcida vai continuar pegando no mérito dele. Não é culpa, por exemplo, do Tassiano, não foi ele que pediu para vir para o Santos, a culpa é de quem o trouxe. E ainda numa situação, né, em termos financeiros, muito suspeitos, muito vultosos à vinda dele, em termos de valores para a qualidade técnica dele. Ele está fazendo que, com a capacidade técnica, a gente vai ter que, pelo menos, dar um voto de confiança, porque, por exemplo, na partida diante do Atlético Mineiro, ele participou, né, indiretamente do gol, do empate naquele lance, por exemplo, que resultou no pênalti, no gol do Tiquinho. Então, vamos ter muita fé agora, de esperança, que pese todas as imperfeições de cada jogador, mas o que importa é dar um passo de cada vez para que a gente realmente respire aliviado para o fim do ano. E agora, esperar até a semana que vem. E, dando as minhas considerações finais, eu agradeço por vocês terem chegado aqui, especialmente para aqueles que estão ainda mantendo a sua confiança neste canal e continuando sendo inscritos, né? Tá dando a sua contribuição, dando talvez sugestões ou comentando a sua opinião no canal. Embora, sim, eu reconheço que tem alguma certa dificuldade que eu tenho aparecendo aí pessoalmente para tentar desenvolver conteúdos, e já quem acompanha já há um bom tempo já sabe que eu estou devendo assuntos relativos especialmente à Arena, que eu quero falar muito sobre isso também. Estou produzindo materiais para que realmente isso se conclua. E até por aí, lógico, eu tenho uma certa dificuldade no momento de acompanhar as coisas do Santos, mas eu nunca vou deixar, não vou desistir. Sempre que eu puder, até falar do nosso Alvinegro Praiano. Então, desde já, agradeço pela paciência e pela contribuição de ser membro, continuar membro do canal e para ajudar a desenvolver conteúdos desse espaço mais que 100% santista. Santos sempre Santos, valeu e até a próxima.